O momento da rega é um dos momentos mais deliciosos, prazerosos que temos no cultivo das nossas plantas suculentas. Mas ele também pode ser um problema, um vilão, se você não souber de algumas regrinhas básicas, mas muito importantes. Então, por isso, hoje eu te passo 5 regras valiosas de experiências que eu tenho aqui no cultivo das minhas lindonas. Seja bem-vindo ao canal Mônica Suculentas e Companhia, eu sou a Mônica Valença. Vem comigo! Essas e outras dicas de cultivo você encontra aqui no canal, então se inscreva, aperte o sininho para receber notificação de todos os vídeos que sairão para frente. E deixa um curtir. Vamos evitar de perder essas lindonas. Primeira regra valiosa: adapte sua planta individualmente. Porque na adaptação você vai perceber do que sua planta gosta. De quanto de água ela gosta. Se ela é uma planta mais sensível à umidade ou ela é mais resistente à seca. Aqui eu tenho um arranjo. E o arranjo ele tem tudo a ver com essa adaptação. Porque muitas vezes você quer montar um arranjo, não adapta sua planta individualmente, coloca várias no mesmo arranjo, sem saber as necessidades de água da sua planta. Se este arranjo vai ficar céu aberto, tomando chuvas, sol pleno, tudo isso você tem que levar em conta. Adaptei individualmente, aí sim eu vou saber do que ela gosta, das regas necessárias para ela, e aí eu vou saber quais plantas eu posso colocar no mesmo arranjo. Segunda regra é saber o nome da sua planta, mesmo que seja um nome popular. Muitas vezes conseguimos muita informação com o nome popular das nossas plantas. Mas o ideal é a identificação científica, porque em qualquer lugar ela vai ter aquele nome. Pela identificação você consegue saber mais detalhes sobre a rega da sua planta. Se mais resistente, menos resistente, você já vai fazendo uma adaptação com cautela. Um segundo exemplo prático. Muitas vezes, alguns clientes me chamam e diz: Mônica, tô perdendo minha suculenta. As folhas delas estão caindo, estão apodrecendo. E aí eu vejo a foto. E aí o que eu vejo? Exatamente isso. Um vaso bem grande, tá? Com 2 mudinhas. Então, o tamanho do vaso, a quantidade de substrato tem que ser relativa ao tamanho da sua planta. Por quê? Eu vou regar esse substrato, ele vai ficar todo úmido, mas para apenas 2 plantinhas, tá? E, inclusive, aqui eu tenho 2 plantas que uma é muito sensível à umidade e outra é mais resistente. Então, as chances de eu perder essas plantas pelo excesso de umidade é muito grande, tá? Por isso a importância de você cultivar individualmente, num vaso pequeno. Não adianta você colocar uma planta numa cuia desse tamanho, tá? Eu tô falando de um vaso do tamanho da planta, tá bom? Se ela é pote 9, no 9, se é pote 11, no 11, se é pote 6, no 6. Olha aqui, tá vendo? 2 mudinhas numa cuia, esse substrato todo úmido, até secar, para 2 plantinhas sugarem a água apenas, e um vaso pote 9 com 2 mudinhas.
Posso colocar só uma? Posso. Ó. Tá? Aqui ele tá proporcional. Posso ainda até colocar no 6, que é um pouco menor. Esse substrato vai secar rapidamente, tá? Então, ele é proporcional ao tamanho da planta. Com isso, ele seca. O tempo de secar esse substrato, a planta não vai ficar tanto tempo úmida. Mesmo eu deixando essa cuia cheinha de mudas enraizadas, eu também posso correr o risco se eu não soubesse minhas plantas têm necessidades diferentes. Neste exemplo aqui eu tenho plantas resistentes à seca, resistentes à umidade, porque elas aguentam mais tempo secas. Eu tenho plantas aqui como essa titubans. E esta aqui também, que agora eu esqueci o nome. Essa aqui é mais resistente. Essa daqui, Albert Bines, ela já é menos resistente à umidade. Essa que é Vera é mais resistente. Então, percebem? Eu acabei de receber essa planta e já vou colocando ela sem saber as necessidades dela. Então, você corre um risco de perder as mais sensíveis. Terceira regra valiosa: quando regar minhas plantas suculentas? Eu poderia chegar aqui e dizer para vocês, regue uma vez por semana. Existem espécies, como eu disse, são mais sensíveis à rega. Outras precisam de mais rega. Segundo, onde você mora é muito quente? Se for muito quente, gente, eu acho que cada 2 dias você tem que estar regando suas plantas, né? Aquele sol escaldante, aquele calor. Tem regiões do Brasil que é assim, muito quente. Tem planta que eu não posso cultivar na chuva. Como este aqui, ele é mais sensível à umidade. A Deb também é mais sensível à umidade. Se eu for adaptar essa menina na chuva, com certeza eu vou perder várias folhas. Mas eu digo assim, gente, na chuva não é 1 dia, 2 dias. Essa quantidade, elas vão amar. Porque elas dão um boom, né? Elas crescem, ficam lindas, vistosas. As equivérias agavoides, né? Nós temos algumas que são muito sensíveis à umidade. Agavoide Romeu taurus. Então, a sensibilidade delas é tanto no miolo, quanto também no excesso aqui. Então mais tempo seca do que úmida. Porque a regra é regar só depois que o substrato está totalmente seco. O intervalo de rega das suas plantas vai depender da sua cidade, da sua região, do seu clima. Tô sentindo o substrato da sua planta, tá? Então, basta pôr um dedo aqui, enfiar um pouco? Não, não basta. Fundamental, principalmente para você que está iniciando, é você usar um palito, que ele vá até o fundo do seu vaso, vai bem no cantinho, para não prejudicar as raízes, quebrar, cortar. Passe na sua mão, na sua pele. Sentiu umidade? Não está seco? Não regue. O tipo de vaso que você usa. Se vai cultivar em vaso de plástico ou em vaso de cerâmica, com impermeabilização ou sem impermeabilização. O material do vaso tem tudo a ver com sua rega. Porque sua cidade é muito quente e você então não precisa ficar regando ali dia sim, dia não, ou cada 2 dias. O vaso de plástico, ele retém mais umidade.
O mesmo vaso que eu usar, diâmetros iguais, tamanhos iguais, o de plástico vai reter mais umidade, sempre, sempre. O mesmo substrato que eu usar nesses dois vasos, esse aqui vai secar mais rápido que este. Então, nós falamos do material do vaso, se é plástico, se é barro, né? Ele pode ser de louça, mas os meus todos têm furos. Se entrou em excesso, se entrou na quantidade, se entrou pouca, também não vai adiantar. É fundamental para você que está iniciando o cultivo. Quanto de água eu coloco na minha planta? Não existe quantidade. Existe sim. Você regar em abundância. Quer dizer que você vai regar até você ver que todo o substrato molhado. Aí eu já vi pessoas que dizem, ai, rega com a seringuinha. Só se você tiver um vaso pequenininho, né? Aí você tem só ali 3, 4, meia dúzia de vaso. Mesmo que seja uma seringa grande, né? Você tem que passar toda essa volta deste substrato, deste vaso. A planta tem que ficar toda, totalmente. O excesso vai escorrer. Meu substrato é bem drenável, bem aerado, tá? Do jeito que ela precisa. Então, molhe bem mesmo. Ou faça uma rega por imersão. Então, um vaso com furo é muito importante para você que está começando. A rega tem que ser em abundância, bem regado. Você tem a certeza que regou tudo, que esse substrato ficou todo molhado, né? Que a água percorra todo ele e escorra rapidamente. Então, com um regador ou um copo, você tem 2 plantinhas, 3 plantinhas, meia dúzia, você pode ir lá com uma jarra de suco, não é? O mesmo copo. Ou um regador. Se você tem muitas, você vai com uma mangueira, correto? Mas mesmo com a mangueira, você tem que ter certeza que regou tudo. E mesmo quando chove, às vezes é aquela chuvica, não molha tudo, né? Molha uma parte, fica apenas úmido aqui em cima. Então, isso não é abundância numa rega. Rega inteirinha, ó, tá? Então, a água já tá entrando. A água tá entrando e já está saindo. Cada pote vai ter uma quantidade de água. A rega nós temos que fazer sempre no melhor horário, que é eu rego de preferência no final da tarde, ou não está mais batendo nas minhas meninas, que elas não estejam quentes, né? Que é para não cozinhar. Substrato muito quente, do sol que tomou o dia inteiro. Se não tá mais batendo sol nelas, vou lá e rego. Não, você precisa ver se realmente aquele horário elas já estão mais frescas. Tá bom? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá? Se for uma dúvida que tenha que explicar mais, eu preparo um outro vídeo. Se não, também fique à vontade para fazer alguma pergunta. Um grande abraço, sucesso no cultivo. Tchau, tchau.